Deus esclarece para o profeta Abacuque o porquê que estava acontecendo, o porquê que aquele acontecimento com o povo que estava em declínio espiritual. E ele entende que tinha um propósito maior. Que no versículo 3, quando ele fala, aviva, Senhor, a tua obra, ele consegue entender o seguinte: então nós temos que avançar. E para nós avançarmos, para nós termos do Senhor as promessas, aquilo que Deus estabeleceu, nós temos primeiro que nos posicionar, primeiro ouvir o que o Senhor tem para falar. Porque tem pessoas tomando decisões nas suas vidas espirituais, nas suas vidas particulares, nas suas vidas sentimentais, até profissional. E quando o problema chega na porta e fala, mas eu orei, mas eu falei com o Senhor, mas eu expus para o Senhor a necessidade, mas não subiu na torre de vigília e esperou ouvir o que Deus tinha para falar. Que uma coisa é eu e você orar para tomar uma decisão, outra coisa é Deus responder a oração, confirmando ou não a decisão a ser tomada. O rei Davi nunca perdeu batalha, que ele nunca foi para o campo de batalha sem questionar o Senhor, sem apresentar a guerra que ele ia travar com seus inimigos diante de Deus, e Deus dava estratégia. E hoje estamos vivendo algumas situações por conta disso, irmãos. Não, mas eu já orei, eu já entreguei na mão do Senhor. O profeta só veio questionando, mas quando ele entendeu que ele tinha que ouvir em vez de falar, aí Deus respondeu a oração dele, aí Deus deu estratégia. E com a estratégia que Deus deu, ele precisava de força. Aí ele falou: Senhor, então aviva a tua obra e a faça conhecida. E o profeta avança, em meus caos, no final do versículo 3, ele consegue falar: ainda que a oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral, ainda que não haja fruto na vide. Por quê? Porque ele já estava avivado por aquilo que ele pediu ao Senhor. Então isso é muito interessante, irmãos. As nossas decisões, depois que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, as nossas decisões têm que passar por Deus. Não adianta nós queremos bater no peito e falar que a vida é nossa, que não é nossa. Não foi nós que nos demos o sopro de vida, foi Ele. Quando estamos no mundo falando a vida é nossa, eu faço o que eu quiser, eu sou maior de idade, eu é que sei. Mas quando entregamos a vida ao Senhor e tentamos fazer igual Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, as nossas decisões têm que passar pelo crivo de Deus. As nossas decisões têm que passar pelo Senhor. E eu não sei porque Deus me deu essa palavra, irmão. Eu não costumo dirigir culto, trazer palavra. Deus está falando com alguém nesta noite aqui. Não adianta você achar que a decisão é tua, que lá na frente você vai se machucar. Sobe na torre, espera e vê o que Ele vai falar contigo. Se a sua oração vai ser respondida ou não, se vai ser do jeito que você quer ou não, para depois você avançar, para depois você executar aquilo que você gerou no teu coração. Porque Deus não vai avivar a obra em meio a povo desobediente. Deus não vai avivar a obra dele em meio a crente desobediente, que quer fazer do seu jeito e quer bater no peito e achar que o seu jeito é o melhor. Irmão, se fosse o nosso jeito melhor, o Senhor não falava que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A dele sim é boa, perfeita e agradável, ainda que causa dor em nós, mas para Ele é boa, é perfeita e agradável. Então nessa noite o conselho de Deus é: subamos na torre e veremos o que o Senhor tem para falar conosco, para depois nós prosseguirmos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Fico com essa palavra, irmãos, que eu fico aqui na direção do Senhor, irmãos. Eu confesso que eu não gosto de dirigir culto, mas eu dirijo com muito temor do Senhor, e eu só falo aquilo que Deus me dá, ou em revelação, ou na palavra, e eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Deus está falando com alguém específico aqui. As suas decisões vai te machucar, eu vou insistir, as suas decisões vai te machucar. Lá na frente não adianta você perguntar: Senhor, por que aconteceu isso? Porque você não esperou a resposta de Deus para agir aquilo que você tinha que agir na sua vida. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor nesta noite.
Temos visitante hoje aí? Tem visitante não? Irmãos, eu quero ver mais algumas pessoas aqui nesta noite. Quero ver a irmã Magda. A irmã Magda veio aqui na semana da festividade aqui. Eu quero ouvir a irmã Magda nesta noite com oportunidade. Já, irmãos, vamos ir para o ofertório, para a palavra. Dá bastante tempo ao pastor também. Ele costuma falar que prega 10 minutos, mas amanhã é feriado em Maricá. Pode até meia-noite. Aleluia. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Ai, Elias, estou super nervosa, gente. Como sempre. Louvo o Senhor por estar congregando aqui com vocês. Eu quero dizer que eu amo todos, sem exceção de nenhum. Tá? Que Deus venha continuar nos abençoando nossos pastores, a nossa liderança toda, as crianças da casa, os bebês, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler em Jeremias 17, a partir do versículo 7. O valor da confiança em Deus e sua salvação. Eu estava lendo isso aqui antes de sair de casa. Nem sabia que ia ter oportunidade, tá, gente? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore planta junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e o povo e os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo de seus caminhos e o segundo fruto das suas ações. Glória a Deus e aleluia. Oremos. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha continuando nos dando força na nossa caminhada, Pai. Continua abençoando nossos pastores, a todos os membros do templo, as crianças, a nossa juventude, que não possamos sair daqui de dentro hoje, Pai, da mesma maneira que entramos. Continua nos fortalecendo nossas pernas, nossos braços, para continuarmos, Pai. Que o Senhor faça almas a se render neste altar, Senhor. Que o Senhor entre com providência nesse nosso bairro, Pai, que está tão perigoso. Oh, Senhor Jesus, eu tenho orado muito por esse bairro, Pai, por todos nós. Que o Senhor venha entrar com a sua providência, Pai, que o Senhor é um Deus de perto, Deus de longe, um Deus maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor há de entrar com providência em todas as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Eu louvo a Deus, Pai, por estar na sua casa, sabe? E a minha família, ainda falta o meu mais velho, mas eu creio no Senhor Jesus. Meu mais velho vai vir em nome do Senhor Jesus. Eu tenho orado muito. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. E eu não posso deixar de te agradecer mais uma vez, Senhor, por o Senhor ter tirado meu marido da lama. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Eu quero trazer minha mãe também, Pai, para cá. Tenho orado muito. Sabe, minha família, meus irmãos que ainda está no mundo do rock and roll, mas eu creio no Senhor Jesus, que toda a minha família há de servir o Senhor em nome de Jesus, amém. Obrigado pela oportunidade, gente. Desculpa o nervosismo. Aleluia. A irmã Magda está tremendo muito. Glória a Deus, irmãos. É assim, irmãos, a gente tem que profetizar mesmo bênção sobre a nossa casa, viu? Para poder gritar bem alto: eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Vamos tirar a nossa oferta nesta noite, amém? Isso, pega aí o seu melhor. As obreiras vai passar aí com o envelope. Pega aí o seu melhor. Você que não for ofertar em espécie, tem o nosso Pix aqui no telão, e tem aí também no QR Code atrás do banco. Fique à vontade, a pastora vai estar te ungindo, a unção da prosperidade.
Semeie o seu melhor nesta noite. Queria chamar aqui a irmã Francilene para estar louvando, enquanto tiramos a oferta, e logo depois o pastor Johnny já vai estar de posse do microfone para trazer a palavra para os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Mas se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é meu, em teus braços é meu descanso, meu refúgio. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça. Oh, aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar, acharei amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, aleluia. Em teus braços é meu, em teus braços é meu descanso, meu refúgio. Em teus braços é meu
Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas atribulações. Oh, aleluia. Vou ter oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Tem alguém alegre nessa noite? Glória a Deus. Mesmo assentado, pegue sua Bíblia. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 25, apenas um versículo para a meditação da igreja na noite de hoje. Muito bom poder cultuar com você aqui nessa noite. Eu não sei se você entrou aqui, você deu lugar, mas eu entrei aqui com vontade e dei lugar aqui nos louvores, na adoração, porque quando nós entramos na casa do Senhor, nós precisamos dar tudo aquilo que nós temos. Amém ou não amém, irmãos? Então pega aí a sua Bíblia e vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 25. Todos se encontraram? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas reclamavam. Está errado, né? Quase isso. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Somente esse versículo para a meditação dos irmãos na noite de hoje. Um texto a qual o Senhor colocou no meu coração. Eu quero pregar num tema: feridos, mas cantando e orando. Você pode falar isso para alguém que está do teu lado? Feridos, mas cantando e orando. Isso, fala para ele: feridos, mas cantando e orando. Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, vai falar de um tempo em que Paulo e Silas está em uma das suas viagens missionárias. E uma dessas viagens missionárias, Paulo e Silas, juntamente com Timóteo, vão dar continuidade à missão que lhe foi entregue. E a Bíblia vai dizer que Paulo tem a boa intenção e ele queria pregar em várias cidades, porém o texto vai dizer que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Isso aqui me chama a atenção porque Paulo tem uma boa intenção. Qual é a intenção de Paulo? Pregar a palavra para aqueles que precisam ouvir a palavra. Mas o que o Espírito Santo diz para ele é não. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes as nossas intenções podem ser boas, mas nem sempre é da vontade de Deus fazer no momento ou no tempo que queremos. Então a primeira lição que nós aprendemos dentro desse texto é que nem sempre as boas intenções estão atreladas com o querer de Deus. Vou repetir isso aqui: nem sempre as boas intenções estão atreladas ao querer de Deus. Então não basta apenas eu ter boas intenções, eu preciso ver o que Deus quer que eu faça. E o que me chama a atenção é que Paulo e Silas coloca na tua agenda, e a agenda dele está cheia. A agenda de Paulo e Silas está lotada. Eles já estão pensando: vamos passar em Troade, vamos passar em Filipos, vamos passar em Tessalônica. Já está tudo programado, mas Deus olha para Paulo e Silas, bloqueia e diz: não vai, porque eu tenho um outro mistério para vocês. E aqui eu aprendo que mesmo com a agenda cheia, mesmo colocando no papel, mesmo colocando tudo, aprontando tudo, organizando tudo, ouvir o não de Deus é entender que Deus tem algo melhor. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo vai ter uma visão, Elias. E a visão que Paulo tem é de um homem que desce a Macedônia, gritando desesperado e dizendo: vem e desça a Macedônia. Paulo e Silas, agora eles vão rumo à Macedônia, atravessam, e eles vão estar na beira-mar pregando, quando de repente, Paulo e Silas, na sua pregação, uma mulher e toda a sua casa vai ser alcançada. Paulo e Silas continuam pregando, e a Bíblia vai dizer que um belo dia, uma jovem que dava lucro aos seus senhores, ao ouvir e vê-los, começa a expor, dizendo: são homens de Deus. Até que um dia Paulo
ele vai se irritar com isso e ele vai expulsar o demônio daquela jovem. Quando isso acontece e a jovem agora está liberta, isso vai causar um problema na cidade, porque essa jovem dava lucro, e por dar lucro, eles preferem ver alguém possesso dando lucro do que alguém liberto e não dando lucro. Olha, a Bíblia vai dizer que agora vão pegar Paulo e Silas e vão levar eles à praça pública. E na praça pública vão rasgar as suas vestes, vão chicoteá-los, vão bater. E qual é a acusação? Pregaram o evangelho, fizeram uma família se converter. Qual é a acusação? Uma jovem que estava possessa de demônios, agora está liberta. Por que apanha? Porque eles não fizeram o que estava na agenda, mas cumpriram a vontade de um Deus que disse não para fazer algo diferente. Por que estão apanhando? Porque decidiram ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus chamaram eles para fazer. E todas as vezes que nós ouvirmos a voz de Deus e fizermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, se prepara, porque vamos ter retaliações do inferno. A Bíblia vai dizer que eles foram colocados, eles foram levados, apanharam e agora eles vão ser presos. E não é uma prisão comum, porque vão mandar prendê-los em uma prisão interior, no cárcere inferior. Era uma prisão onde ficavam os piores presos da época. Vão pegar Paulo e Silas, amarrar as suas mãos, amarrar os seus pés, e começaram agora a colocar no ambiente onde não era para eles estar ali. Mas toda pessoa que está debaixo de um propósito vai passar por situações que no momento eles não vão entender. Mas não é para entender, é só para aceitar. Como entender um Deus que quer salvar um carcereiro, ele e a tua casa? Era só Deus falar para Paulo e Silas ir até o carcereiro. Mas olha o caminho que Deus arruma, Nara. O caminho é apanhar em praça pública. O caminho é rasgar as suas vestes e deixaram quase nus. O caminho é ferir e machucar aqueles que estão pregando e falando a verdade. O caminho que Deus arruma é um caminho aonde eles vão chegar aonde Deus quer, porém não da forma que eles querem. Está pronto para isso? Está pronto para chegar aonde Deus quer, não da forma que você quer? Está pronta, Magda, para chegar aonde Deus falou que chegaria, mas não da forma com que você planejou e que queria? Está pronto para isso? Paulo e Silas estão presos porque pregavam a palavra, porque libertaram uma jovem, e agora eles estão vivendo um momento machucados, feridos, presos em um ambiente que não era para eles estarem, mas o ambiente exato que Deus queria que eles estivessem. Irmão, vai entender isso, gente. Vai entender a mente de Deus. É por isso que a palavra vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Porque nós pensamos aqui ou agora, mas o Senhor já está pensando lá na frente. Nós queremos os caminhos fáceis, não é verdade? Era tão simples ir lá. Qual é o nome do carcereiro, Senhor? Tal, eu vou bater lá e vou falar para ele. Mas olha o que Deus faz, o caminho que Ele arruma para que o povo fez, para que eles chegassem lá. Então eles estão num ambiente que eles não querem, mas um ambiente que Deus preparou. Está disposto a estar no ambiente que Deus preparou, mesmo sem você querer? Todos nós queremos ambientes maravilhosos, ambientes que traz holofotes, ambientes que nos impulsiona, que nos mostra, mas nós não queremos estar em ambientes onde nós estamos machucados, feridos, em ambientes onde nós não somos vistos,
Porém, todo ambiente que Deus prepara é um ambiente de esconderijo. Que é isso, pastor? Elias profetizou, profetizei, eu acabei de falar, o céu cerrou. Não cai nenhum orvalho, agora vai para o Querite. Por quê, Senhor? Porque é lugar de esconderijo, é o momento de se esconder. Todas as vezes que Deus quer nos elevar ou fazer algo conosco, Ele sempre irá nos esconder em ambientes que nós não queremos. A Bíblia vai dizer que eles são levados, presos, estão dentro do cárcere inferior. E lá dentro, existem 4 informações do texto. Quais? Primeiro, as portas estão fechadas. Segundo, o ambiente está escuro. Terceiro, o carcereiro está dormindo. Quarto, eles estão feridos e machucados. Olha que ambiente que eles estão. As portas fechadas, escuridão, carcereiro dormindo e eles estão feridos. Dentro da prisão ou dentro da cadeia, você vai perceber que existe uma lei, que é a lei de recolher. Às 10 horas da noite é a lei de recolher. Todos precisam estar em teu devido lugar, não pode se fazer barulho. As luzes são apagadas. Eles precisam estar no ambiente com a luz apagada, não podem fazer barulho, porque é a lei de recolher. Eles não podem fazer mais barulho. 10 horas da noite, eles têm que estar lá dentro. 10 da noite. No meio da escuridão, no meio desse ambiente, é que é o texto, e entra o texto que nós lemos. E olha o que o texto começa a dizer: perto da meia-noite. Isso aqui é interessante, porque se toda prisão tem regra, e a regra é 10 horas, o carcereiro já está dormindo, as luzes estão apagadas, é o texto que diz. As celas estão fechadas, mas olha o que o texto está dizendo, que perto da meia-noite, enquanto está todo mundo dormindo, descansando, tem 2 camaradas que passou a regra das 10 horas. E eu imagino Paulo olhando para Silas dentro da prisão e dizendo: Silas, eu não sei você, mas eu estou com um sentimento que eu quero contar para você. Eu imagino Silas olhando e falando: ô Paulo, conta, porque eu também estou com meu coração queimando. Eu não sei você, Silas, mas eu estou sentindo uma vontade de cantar. Eu imagino Silas olhando e falando assim: rapaz, é de Deus, porque meu coração está ardendo, eu também quero cantar e orar. E nessa talvez nessa conversa, vamos cantar, vamos orar, eles começam a louvar. E isso aqui me chama a atenção, porque o sentimento de 2 homens feridos é de cantar e adorar e exaltar aquele que os feriu e colocou dentro da prisão. Aleluia! Tem coragem de adorar um Deus que fez isso com você? Do Deus que fez você passar o que você está vivendo hoje? O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que sara. Isso aqui é interessante porque
Os crentes normais só cantam até as 10. Agora tem um povo que está na escuridão, porta fechada, preso, cheio de ferida, que estão cantando. A regra é só até as 10, mas tem um povo que está dizendo, já passou os limites, mas eu ainda tenho uma canção para cantar. Porque para adorar não existe horas. Paulo e Silas começam a cantar. Eu não sei qual é o louvor que eles cantam, mas eles estão adorando e cantando e orando. Aí olha o que o texto vai dizer: que os outros presos o ouviam. Enquanto tem um povo cantando e orando, existe um povo que só ouve. A questão e a pergunta é: quem é você? Aqueles que cantam, aqueles que oram, ou aqueles que só ouvem, porque não encontram mais forças para cantar? O que você está fazendo nesse momento? Está cantando, orando ou está ouvindo? Tem gente que canta e ora, mas tem gente que só reclama. E o que me chama a atenção é que ao cantar, o caráter de Paulo e Silas está sendo revelado quando eles cantam. Porque cantar quando tudo está bem é fácil. Difícil é encontrar adoração em meio à dor. Difícil é encontrar adoração quando as portas estão fechadas. Difícil é adorar quando as luzes se apagam. Difícil é adorar quando estou machucado. Mas quem é adorador de verdade, o tempo, a hora não existe, ele está adorando. As portas estão fechadas, mas ele está adorando. A luz está apagada, mas ele está adorando. Já não tem mais força, mas está adorando. Já está machucado, mas está adorando, porque ele é adorador de verdade. Tem adorador de verdade nessa noite? Tem. Porque adorador de verdade adora a Deus, independente da circunstância, independente do que está vivenciando. Adorador de verdade adora a Deus em qualquer momento. Pergunta essa pessoa aí: e aí, você é adorador de verdade? Só canta em meio à dor quem é adorador de verdade. Aí olha o que o texto vai dizer, estou terminando. O texto vai dizer que eles estão cantando e orando, os presos estão ouvindo. Enquanto eles cantam e oram, o louvor, a adoração e a oração fez algo inédito. O quê? Um terremoto dentro da prisão. A Bíblia vai dizer que houve um terremoto. E olha o que o terremoto vai produzir. Primeiro, as portas foram abertas. Isso aqui é legal. Porque quem abriu a porta não foi o carcereiro em meio à circunstância. Quem abre a porta é o próprio Deus em meio ao terremoto. Porque se fosse o carcereiro, iria falar assim, ó, se não fosse eu ter aberto a porta, você não iria ser salvo. Mas como é Deus que abre, é Deus mostrando, enquanto você adora, eu abro as prisões que te prendem. 3 mãos levantadas lá atrás, eu vou profetizar mais uma vez. É Deus dizendo, enquanto você está adorando, enquanto você está orando, em meio à dor, eu estou abrindo prisões que estavam te prendendo. Olha o que o texto diz. Que as portas foram abertas. E quando as portas foram abertas, o carcereiro vai acordar, vai pedir luz no ambiente, e ele vai ficar preocupado que os presos tivessem ido embora. Isso aqui me chama a atenção, por quê? Porque o texto vai dizer que as portas foram abertas,
mas Paulo, Silas e os presos permaneceram dentro da prisão. E por que eles permanecem presos dentro da prisão? Porque Deus não justifica fugitivos. Quem foge não é justificado por Deus. Paulo e Silas não podem fugir da prisão, porque existe um propósito dentro daquela prisão. Por que os presos não vão embora, pastor? Se o propósito é com Paulo e Silas, porque quem vivenciou um terremoto de Deus dentro da prisão nunca mais vai querer sair de dentro da prisão que Deus preparou para ele. Terremoto, o homem olha e diz: acabou, todo mundo fugiu, vou me matar. Quando ele pega a espada e vai se matar, o carcereiro, Paulo grita e diz: estamos todos aqui, não faça isso. Aí, fazendo eles irem para fora, o homem olha para Paulo e Silas e fala assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aquele que feriu, aquele que prendeu, aquele que humilhou, que colocou dentro da prisão, está olhando para Paulo e Silas dizendo: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Precisava mais uns 20 minutos para fazer isso aqui, mas vou terminar. Crê no Senhor teu Deus. Então, qual é a condição para a casa ser salva e ele também? Crer. Aqui está um grande problema, uma problemática. O porquê que muitas das vezes a nossa casa, a nossa família não é alcançada. É porque nós pregamos de um Deus, falamos de um Deus, mas não acreditamos no Deus que faz. Que é isso, pastor? Quer um exemplo? Por que você está desesperado por tudo que está acontecendo dentro da tua casa, se você diz que crê num Deus? Se você prega sobre o Deus que faz, se você fala num Deus que faz, por que você está desesperado porque Ele ainda não fez? Crê no Senhor Jesus. Qual é a condição? Crer. Como crer se eu não vejo mais nada de bom? Como acreditar se eu vejo tudo dando errado? Isso é crer. Isso é ter fé. E fé é o que, irmão? Firme fundamento das coisas que não se vê, a prova daquilo que se espera. Não estou vendo, mas eu espero, vai acontecer. Não vejo, mas está acontecendo. Não consigo enxergar, mas eu sei que Ele já está trabalhando. Não consigo ver com os meus olhos carnais, mas eu acredito com os meus olhos espirituais que já está acontecendo. Por quê? Porque quem canta e adora em meio à dor, sempre terá de Deus aquilo que precisa. Paulo e Silas, olha, diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que eles foram para a casa daquele homem e toda a família foram salvos. E a única coisa que eu preciso fazer, pastor, é acreditar num Deus que tudo pode. Você crê nesse Deus que tudo pode? Você crê que Ele pode entrar agora e lá agora naquela pessoa, nessa pessoa mesmo que você pensou? Você acredita que Ele pode ir agora dentro da alma, do coração,
Você acredita nisso agora? Então fica de pé comigo, vamos orar. Deus não resiste à oração e adoração de um adorador. Deus não resiste à oração e o louvor de um adorador. Pode estar tudo doendo, entra nessa casa com a sua melhor adoração. Pode estar tudo quebrado, entra dentro deste lugar com o melhor que você tem. Porque enquanto você adora quebrado, machucado, Deus começa a fazer aquilo que você não pode fazer. Você crê que Deus vai agora alcançar os seus? Quem crê? Não é da boca para fora não, irmão, é de verdade. Você crê mesmo? Você tem fé que a tua oração vai chegar lá agora? Você acredita que a oração chega onde você não consegue chegar? Acredita? Então feche os teus olhos. Só quem acredita. Feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração. O meu Deus vai aonde você não pode ir, aonde as suas palavras não conseguem chegar, o meu Deus chega. Pastor, eu já dei conselhos, eu já falei tantas vezes, mas não me ouve. O meu Deus pode ir aonde as suas palavras não chegaram. Eu quero que você ore com fé nesse momento. Enquanto eu estou falando aqui, eu quero que você já vá começando a orar, falando para Deus. Comece a falar com Ele, isso. Comece a clamar a Ele, isso. Fala para Ele, Senhor, vai lá agora. Toca naquele coração, incomoda. Começa a apertar, Deus. Começa a incomodar a Deus. Começa a mudar, Senhor. Começa a trazer, ó Deus. Nem que seja, Senhor, quebrado, eu trato, mas vai agora, Senhor, toca. Aonde eu não posso ir, Senhor, vai agora, trata. Aonde eu não posso, Senhor, vai agora, isso, vai falando para Ele, isso. Clama a Ele, clama, clama, clama. Esse é o momento, você e Deus, isso, eu vou orar, mas eu quero que você comece a oração. Vai agora, fala para Deus, Senhor, vai agora, vai de encontro agora. Espírito de Deus, vai agora, Senhor. Entra com providência, ó Pai. Aonde nós não podemos entrar, Tu podes. Aqui é a oração de mães. Tem oração aqui de cônjuges. Tem oração aqui, ó Pai, de homens e mulheres, ó Pai, que está orando e pedindo Espírito Santo. Entra agora naquele lugar e começa, Senhor, a mover, ó Pai, aquele ambiente agora. Espírito de Deus, que a Tua poderosa mão entre agora. Começa a tocar agora, Deus. Começa, Senhor, que as mãos do oleiro comecem a amassar o barro. Que as mãos do oleiro comecem a amassar o barro. Entra agora dentro daquela casa. Muda aquele coração, transforma aquela vida. Nós como igreja te clamamos nesta noite. Nós te clamamos nesta noite como igreja do Senhor.
nós iremos contar o testemunho. O dia do culto em ações de graças está chegando. Eu quero profetizar sobre cada vida aqui nessa noite, em nome de Jesus, que o culto de ações de graça está chegando. Deus vai mudar a história daquele lugar. Deus vai mudar a história daquela casa. Deus vai mudar aquele coração. Deus vai fazer. Em nome de Jesus, Espírito Santo. A tua igreja te clama nessa noite. A tua igreja te pede nessa noite. Vem com o teu Santo Espírito aqui. Vem com a tua graça aqui. Nós podemos sentir a real presença do teu Espírito aqui. Enquanto nós oramos, o Senhor está fazendo o milagre acontecer. Espírito de Deus, os nossos corações estão em Ti, a nossa esperança está em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu já ouço o clamor de paz aqui nessa noite. Eu já ouço o clamor nessa noite. Eu sinto o Senhor aqui neste lugar. Eu já ouço o clamor de homens e mulheres clamando pela tua casa. Enquanto eles clamam, o Senhor está entrando com providência neste lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oramanara choremai, choremai. Alabanara canara manara choremai. Imigan choremanasia. Alamanturi calamandaras. Choremanturi emandara canara mandara suriamanas. Era mandana candoremaia. Eu sinto teu avivar aqui nesta noite. Eu sinto movimentar as águas aqui nessa noite. Eu sinto teu poder aqui nessa noite. Calabadara Súria, Eminarai, Joremanarasi, Tepromanuri, Calabara Súria. Espírito Santo de Deus, nós acreditamos em Ti, ó Pai. Em Ti não há variação de dúvidas. Nós acreditamos em Ti, ó Deus. Nós servimos a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Nós servimos a um Redentor que é dono do universo. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Eremaia, comandar a sore remanacia, era manassúria. Espírito Santo, Tu estás aqui. Ora mandura e remacia. Ouça a voz dessa mulher que clama.
ouça a voz deste homem que clama. Ouça a voz. Espírito de Deus, nós te clamamos, ó Pai, porque acreditamos em Ti. Mesmo feridos, machucados, não vamos deixar de clamar e orar ao Senhor. Oh, Espírito de Deus, fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito de Deus. Aviva a esperança em nossos corações. Aviva a esperança em nossos corações. Aviva a esperança em nossos corações. Reacenda a chama em nossos corações. Nós te clamamos, ó Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ser profeta de Deus e dar um abraço nessa pessoa que está aí. Se tiver que sair do teu lugar, sai. Mas alguém precisa de um abraço teu. Mas é abraço de profeta, irmão. Se for para, não vou nem sair do lugar, nem sai, irmão. Fica no lugar. Deus está aqui. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Enquanto você abraça, você é curado. Enquanto você abraça, recebe a cura, recebe a restauração, recebe o renovo, recebe o poder que desce do alto. Ele renova as tuas forças nessa noite e diz: não para, continua, adora, se levanta, ergue a cabeça. Seja renovada, Pai. Seja renovado nesta noite pelo poder que há no nome santo do Cordeiro de Deus. Ele te renova aqui nessa noite. Emanaraia. Romanarai choremanasi candaramaia. Tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo, isso. Tem renovo. Cadê o povo do glória? Cadê? Tem renovo. Cadê o povo da adoração? Tem renovo, tem renovo, tem renovo. Oramaia. Cadê o povo do perto da meia-noite? Cadê o povo do perto da meia-noite? Aqui não tem o povo das 10 horas, aqui tem o povo perto da meia-noite, cantando e adorando a
Eu estou sentindo a graça dele aqui nessa noite. Te renova, te renova, te renova, te renova. Seja cheio do Espírito agora. Isso, vai, 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 vai. Seja cheio do Espírito agora, vai. Quanto mais glória você manda para cima, mais glória ele manda para baixo. Calabadacandaraia. Isso, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Seja renovado agora, 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 agora. Orabarassuia. E me candaramaia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Cadê o povo da adoração? Cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê isso? Isso, vai, vai, vai. Manda glória para ele, manda adoração para ele. Que enquanto você manda, ele trabalha. Ele está indo lá agora, está indo agora lá, ó. Ele está indo lá agora, olha como é que ele toca, olha. É manaracé. E me canta, ele está indo lá agora, ó. Ele tocando, olha como é que ele toca, olha como é que ele toca, olha como é que ele toca. Orabarassúria. Olha como, oh meu Deus. Espírito Santo de Deus. Olha como ele toca, olha como ele toca. Eramaia. Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Ai, como é que ele vem, ó. Isso, vai. Clama mesmo, vai, isso. Deus ouve o clamor de um coração quebrantado. Ah, isso, clama. Chora mesmo, fala para ele. Não aguento mais, Deus. Fala para ele. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Entra agora, Senhor. Faz agora o que eu não posso fazer. Vai. Vai, cadê os inconformados? Cadê os inconformados? Fala para ele agora, Senhor. Entra lá agora. Toca agora, Senhor. Toca. Eu não aceito o diabo tomar conta da minha família. Eu não aceito o diabo tocar as regras dentro da minha casa. Quem manda lá é o Senhor. Quem manda lá é Ele. Isso, vai. Fale para Ele. Declare tudo que está no teu coração. Vai, tudo que está engasgado, fala. Você não está reclamando, você só está dizendo para ele: eu vou continuar adorando. Independente se o Senhor fizer ou não, eu vou continuar adorando. Independente se tudo estiver quebrado, eu vou continuar cantando. Independente se tudo estiver dando errado, eu vou continuar na tua casa adorando. Aramaia. Eremai. Espírito de Deus, estou sentindo a graça aqui, gente. Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Ele está ouvindo a tua voz. Isso, fala mesmo. Se tiver que gritar, grita nessa noite. Eu estou aqui, Deus. Pode tudo estar dando errado, eu ainda estou aqui, Deus. Pode tudo estar quebrado, eu estou aqui, Deus. Estou ferida, mas estou aqui. Estou machucado, mas estou aqui, Deus. Ninguém me tira do ambiente de adoração. Nada me tira do ambiente da adoração. Nada me tira. Calabacandarabaia. Espírito de Deus. Ninguém me tira do ambiente da adoração. Xeremai, choremas. Eremai. Espírito Santo, fica conosco, Pai. Eis aí a voz da tua igreja, que está entregando tudo em tuas mãos.
porque sabe que o Senhor pode todas as coisas. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Você pode glorificar e aplaudir Ele nessa noite com vontade, com vontade. Aplaudir Ele mais uma vez. Nós vamos terminar agora. Amanhã nós temos teologia, irmãos. Quinta-feira vai se iniciar uma nova campanha. Já peguei os pedidos de oração. Vou estar levando para o monte para orar, queimar. Quinta-feira se inicia uma nova campanha. Se prepara aí que eu vou pegar os vasos de casa para essa campanha também. Então, se prepara em nome de Jesus, tá? Nós estamos amanhã entrando no último mês de 2025. Muitas coisas Deus ainda pode fazer em 31 dias. Amém ou não amém, irmãos? E nós vamos estar fazendo aqui, irmão, culto da virada, como todos os anos. Desde criança eu passo o culto da virada na igreja. E eu falei, nem que seja eu, minha esposa e meus filhos, eu vou vir adorar, orar meia-noite. Eu entrego tudo ao Senhor e volto para casa. Mas graças a Deus tem uma galera lá botando nome, confirmando que vai estar aqui. E logo depois da oração nós vamos estar fazendo nossos comes e bebes, como todo ano. Vamos estar passando aqui na presença do Senhor, depois vamos comer, depois nós vamos para nossa casa. Então você que ainda não botou o nomezinho lá, coloca o nome em nome de Jesus, tá? Lembrando que domingo, sábado agora, né? Vai ter aqui não aqui, mas vai ter algo especial aí, uma confraternização para os adolescentes, né? E as crianças. Só falta aí os varões também fazer das mulheres também, fazer um trem aí, né? Uma confraternização, vai ser benção, tá? Lembrando que domingo pela manhã nós temos oração, irmão, tá? Pastor, vai sempre ser oração. Ano que vem tem outras diretrizes, fique em paz. Esse ano nós vamos estar embaixo de oração, tá bom? 8 horas da manhã, 9 horas estaremos aqui com a nossa EBD, tá bom? Bênção de Deus, classe única, tá? Essa manhã foi bênção, né? Várias diretrizes, né? Marido para a esposa, e agora vai ser pais, filhos, né? Vai ser bênção de Deus. E à noite, meu amigo pastor Joel Quitanilha falou para mim, pastor, eu tô doido para ir cultuar. Eu falei, tu já cultua e prega. Ele vai estar aqui pregando, vai ser bênção de Deus. Não falte, traga mais 10, em nome de Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. Evangelista Elias,
minha garganta já foi embora. Faz essa oração, pede a bênção apostólica. Eu vou estar lá fora para te dar um abraço em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, te louvamos nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor tratou e falou conosco neste lugar. Sairemos daqui com o nosso coração, Pai amado, alegres diante de Ti, porque o Senhor uma vez mais foi zeloso com a nossa alma, e nós te louvamos por isso. Senhor, nos leva em paz e segurança, conduza-nos e guia-nos em paz, Senhor. Permita-nos chegar em nossos lares, Pai amado, com a Tua presença, e que ela permaneça em nós, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Toda a igreja diga amém.